Olá pessoal, voltamos aqui à nossa terceira parte da energia mecânica do oscilador harmônico simples, ok? Como vocês podem ter observado, os vídeos estão ficando curtos, da ordem de 10, 15 minutos, para não ficar um vídeo muito extenso, muito cansativo. Então eu estou separando essa parte da energia mecânica em vídeos mais curtos, certo? Contudo, eu acho que esse aqui vai ser um pouco mais extenso. Por quê? Porque a pergunta agora que a gente tem que responder é: a energia mecânica se conserva no tempo? Né? Essa aqui é a expressão da energia mecânica que vimos anteriormente. Ela pergunta: ela se conserva no tempo? Ela se conserva? E quando a gente faz ela se conserva, a pergunta é: existe variação temporal? Na verdade, essa pergunta é essa aqui. Essa aqui é a pergunta verdadeira. Existe variação temporal? Existe variação temporal da energia mecânica? Então, temos algumas formas de verificar isso, certo? Se sabemos que a energia mecânica se conserva, então temos que pensar da seguinte forma. Bem, vimos lá no curso de Física 1, agora vamos relembrar lá o curso de Física 1, que num sistema conservativo, sistema conservativo, ou um sistema livre, vou colocar a palavra livre em caixa alta, livre da ação de forças não conservativas certo? Sistema livre de ação de forças não conservativas. O que seria forças não conservativas? Aquelas que não conservam, Por exemplo, a força de atrito, a força de resistência do ar. Então, se não há ação dessas forças, eu tenho o quê? Que a derivada, a derivada da energia mecânica em relação ao tempo é igual a zero. Então, isso aqui é uma regra. Se eu tenho um sistema livre, vou até enfatizar aqui a palavra livre, ou seja, não sofre. Se eu tenho um sistema livre da ação de forças não conservativas, eu tenho o quê? Que a derivada da energia mecânica em relação ao tempo, ou seja, a derivada temporal da energia mecânica é nula. Então, isso quer dizer o quê? Dentro do contexto do oscilador harmônico simples. Reparem, eu tenho essa expressão. O que aqui depende do tempo? É somente o gama. Somente o gama. Mas eu tenho um seno aqui e tenho um quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar a energia mecânica e realmente verificar se a variação dessa energia mecânica vai dar zero. Então, essa é a questão a ser feita, É um pouco trabalhoso? Sim. Mas aí você vai ter a prova que a energia mecânica realmente se conserva. Então, vamos fazer aqui isso passo a passo, certo? Então, vamos lá. Eu tenho que derivar isso aqui e verificar se isso acontece, certo? Não é simplesmente derivar e igualar a zero. Eu tenho que derivar esse termo aqui em cima e ver se isso realmente acontece. Então, esse termo aqui, que é a energia cinética, certo? Vou apagar aqui o vermelho. Eu vou chamar de A maiúsculo. Não, A maiúsculo não, vou chamar de 1. E esse outro termo aqui que está relacionado com a energia potencial,
eu vou definir aqui como 2. Certo? Então, primeiro, vamos partir do mais simples primeiro, né? Derivando 2. Derivando 2. Então, vamos derivar o 2. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar essa expressão e derivar. Então, a derivada de 2 vai ser quem? Eu vou fazer aqui, ó, vamos chamar esse cara aqui de 2 mesmo. Então, eu vou fazer o quê? A derivada desse termo aqui, eu vou chamar de f. F é a derivada dessa expressão aqui. Então, como é que seria a derivada dessa expressão? Seria 1 meio k, certo? A ao quadrado, que multiplica a derivada do cosseno ao quadrado de gama. Por quê? Porque o gama depende do tempo. Então, vai ficar 2, certo? Aí, como é que é? Uma regra da cadeia. Vai ser 2 cosseno de gama, certo? Porque a derivada da função vezes a derivada... Eu tenho uma função composta que está ao quadrado. Então, vai ficar 2, que multiplica cosseno de gama, vezes quem? A derivada do cosseno de gama, que é menos o seno de gama, que multiplica a derivada de gama, que é o ômega 0t, mais φ. O φ é uma constante. O ômega 0 é constante e o t é a variável. Então, vai ficar ômega 0. Então, temos isso aqui, ó, ômega 0. Certo? Então, vamos colocar aqui, ó, o resultado que a gente obteve foi esse. F é quem? É 1 meio. Esse 2 cancela com esse 2 aqui. E a gente vai ter k ao quadrado, que multiplica cosseno, vai ter um menos aqui na frente, né? F é igual a menos K. Esse ômega 0 também vai ficar aqui na frente, né? Então vai ficar ômega 0 cosseno de gama, seno de gama, certo? Então temos o F, certo? Que chamamos o F como sendo a derivada, né, desse termo aqui 2. Ok? Muito bem. Então vamos enfatizar aqui. F é a derivada do termo 2. Agora temos que derivar o 1. Então o próximo passo é derivando 1. Vou colocar aqui, será que aqui não, melhor aqui embaixo, né? Derivar 1. Certo? Temos que derivar o 1. Agora eu vou fazer o que? Olha, a derivada desse termo 1 aqui vai ser, eu vou chamar de g. Certo? Vou chamar de g. Então vamos derivar isso aqui devagar, porque aqui já é um pouco grande essa parte aqui. Certo? O que vai acontecer aqui? Eu vou ter um fator 2 que vai descer aqui. Perdão, vai ter 1 meio, vamos lá, devagar, 1 meio massa A ao quadrado, ômega 0 ao quadrado. Aí sim, tudo isso é constante, nada disso depende do tempo. A derivada do seno ao quadrado de gama vai ser quem? 2 seno de gama, que multiplica a derivada do seno de gama, que vai dar o cosseno de gama, que multiplica quem? Que multiplica a derivada de gama em relação ao tempo, que é ômega 0. Certo? Ok?
Perfeito, pessoal? Então, esse aqui é o G. Então, tem o F e tem o G. Temos que somar esses dois camaradas aqui. Certo? Temos que somar esses dois camaradas aqui. Agora, repare que aqui, esse termo 2 aqui, morreu. Morreu com esse outro termo aqui, né? Eu vou colocar ele aqui e colocar um risco aqui, para vocês perceberem que ele morreu. Mas tudo bem, deixa assim, né? A gente já sabe que aqui, o fator 2 que tinha aqui foi cancelado com o fator 2 aqui embaixo. Então, essa é a expressão, MA ômega 0, que multiplica seno de gama, cosseno de gama, ômega 0. Muito bem, o que a gente pode colocar em evidência aqui nesse problema? Se a gente somar as duas expressões, a gente vai ter duas coisas aqui que são evidentes, que é o ômega 0, cosseno gama, seno gama, tanto no F quanto no G. Então, vamos tentar somar aqui embaixo, não sei se vai dar, mas vou tentar fazer aqui, se dá para fazer isso. Temos não só, como princípio, vamos fazer assim, pegar só o ômega 0 aqui. Então vai ser o seguinte, ó, a minha derivada, então vou colocar aqui, ó, E', que é a derivada, vai ser quem? F mais G, certo? F mais G. Não vai dar para escrever aqui, vou ter que apagar aqui em cima. Certo? Então vou ter que apagar aqui. Certo? E fazer um asterisco. Então aqui vamos fazer um asterisco e continuar aqui em cima, ó. Então, quem é G? Então, a derivada da energia mecânica que eu coloquei dessa forma, tá? Isso aqui é uma abreviação de dE dt. Isso vai ser quem? G mais F, ou F mais G, tanto faz. Então, você vai ter massa vezes A ao quadrado, que multiplica ômega 0 ao quadrado, certo? Igual a quem? A seno de gama, cosseno de gama, ômega 0. Ah, mas eu não posso pegar o ômega 0 e multiplicar por ômega 0 ao quadrado? Isso não vai me dar a raiz, vai dar o ômega 0 ao cubo? Calma, não vamos fazer isso por enquanto. Mais quem? Mais o F do negativo. Então é menos K A ao quadrado, ômega 0, cosseno de gama, seno de gama. Lembrando lá, não esqueçam que gama é ômega 0 é ômega 0 T mais φ. Certo, pessoal? Então, esse termo aqui é um termo em evidência, nos dois casos, certo? Então, vamos colocar aqui que a energia mecânica, a derivada da energia mecânica, que é o E', vai ser quem? Massa, a amplitude ao quadrado, ômega 0 ao quadrado, menos K A ao quadrado. Isso tudo aqui abre para dentro de um parênteses que multiplica quem? Ômega 0, seno de gama, cosseno de gama, certo? Até aí tudo bem, vou ter que apagar aqui para poder ter espaço. Então, pessoal, temos esse termo aqui agora, certo? Temos esse termo aqui. Vamos pensar um pouco, ok? Vamos pensar um pouco.
Não olhem isso aqui agora, tá? Vamos olhar para cá. Quem é ômega zero? Quem é ômega zero? Ômega zero não é raiz quadrada de K sobre M? Não é isso? Então, isso significa o quê? Que ômega zero ao quadrado é K sobre M, correto? Ok? Então, eu posso escrever que K, que é a constante da mola, é a massa do bloco vezes ômega zero ao quadrado. Ok? Prestem bem atenção nisso aqui e na expressão que está dentro do parênteses. Tem alguma coisa que é semelhante aqui? Tem, né? Esse termo aqui, que multiplica ômega zero ao quadrado, não é o K? Então temos que a derivada da energia mecânica, que agora vamos escrever da forma clássica, né? Vamos escrever da forma clássica. Isso aqui é uma abreviação para economizar espaço, que é dE dt é igual a quem? Vai ser igual massa vezes ômega zero ao quadrado, é o K. Então eu vou ter Ka ao quadrado menos Ka ao quadrado, ômega zero, seno de gama, cosseno de gama. Olha só, K ao quadrado menos K ao quadrado, que valor isso vai dar? Isso aqui, pessoal, é zero. Não é zero fatorial, tá? É zero. E aí, magicamente, a gente mostra o quê? Que a derivada da energia mecânica em relação ao tempo é igual a zero. Então, repare que eu não parti já de uma sentença previamente definida. Eu mostrei que isso realmente é verdade. Certo? Então, logo, ponto. A energia mecânica, vou colocar assim, né? Logo, a energia mecânica. A energia mecânica do sistema, que no caso é o oscilador do sistema, né, que é um oscilador harmônico simples, né, OHS, se conserva no tempo. Certo? Então, a energia mecânica do sistema do oscilador harmônico simples, ela se conserva no tempo, certo? Não confundam com isso aqui. Essa linha, esse linha aqui, essa nota significa isso aqui. Eu tinha escrito isso aqui antes, por quê? Para economizar espaço, né? Mas agora, como eu vi que tinha espaço mais livre aqui para escrever, então chegamos nesse resultado, pessoal, que a derivada da energia mecânica em relação ao tempo, ela se conserva. Certo, pessoal? Então mostramos que num sistema onde tem um oscilador harmônico simples, certo? Eu tenho a conservação da energia mecânica. Isso é muito importante, porque do ponto de vista de energia, a gente já pode calcular velocidades nos pontos chaves, né? Em posições em que você vê máximo e mínimo de uma certa
tipo de energia, por exemplo, onde é que é o máximo de energia cinética, onde é que é o máximo de energia mecânica, onde que toda energia mecânica, onde que toda energia potencial elástica se conserva, onde não se conserva. Repare que eu estou falando agora do tipo de energia, né? Não da energia mecânica, porque lembre-se que a energia mecânica é a soma da energia potencial, que no caso aqui é elástica, mais a energia cinética. A energia mecânica se conserva, mas a energia potencial elástica e a energia cinética elas variam com o tempo. A gente viu isso aqui no vídeo anterior, porque a velocidade muda com o tempo e a posição também muda com o tempo. Certo, pessoal? Então, na próxima videoaula a gente vai fazer uma análise mais profunda sobre isso, certo? Então, um abraço a todos e até a próxima videoaula aqui.